todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre tudo e todos tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre tudo e todos tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre tudo e todos tu és verdadeiro Senhor. Amém, amém. Sobretudo, o Senhor continua a reinar. E que bom, estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco a palavra de Deus. E hoje a gente vai terminar essa nossa série de estudos sobre a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus e as provações. E espero que esses estudos possam estar ajudando você na sua caminhada, nesses dias em que estamos vivenciando uma realidade muito diferente. Obrigado por você estar aqui junto conosco e vamos orar para que Deus, nesse momento que vamos ter aqui de cantar, de exaltar, Deus seja glorificado, a sua vida, a sua fé fortalecida. Vamos orar? Senhor, agradecemos imensamente o teu cuidado, a tua misericórdia, os teus muitos benefícios. E Pai, estamos aqui em teu nome para proclamar a tua grandeza, para reconhecer que de fato de ti dependemos e carecemos. Por isso, toma-nos, Senhor, em tuas mãos, abençoe a este que nos ouve, a família. Ó Pai, derrama da tua graça em nossa vida e na vida desses que nos ouvem. Pai, oferecemos assim tudo para a tua honra e para a tua glória. Que a nossa vida seja fortalecida, edificada no Senhor. Essa é a nossa expectativa nesse momento aqui. E em Cristo e para a sua glória, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Alegria é viver feliz, sem se importar com amanhã. Assim escreveu o autor dessa música, Amaurílio Fontinelli. É o autor desse cântico, Alegria. Cante comigo então, declarando que a nossa felicidade não depende de muitas coisas, mas vai muito mais além. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão, é
viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento nos caminhos seus. Alegria, 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 alegria. Essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, alegria. Ele nos faz tanto querer como realizar. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria, alegria, alegria. Essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Ele nos faz tanto querer como realizar. Ele nos faz tanto querer como realizar. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo
agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, que esse Deus continue a ser engrandecido e exaltado no meio da nossa vida. E vamos então ao nosso estudo, e hoje eu quero então concluir essa série de estudos que a gente está tendo sobre vontade de Deus, né? Vimos aí vontade de Deus por meio da sua palavra, por meio da oração, pelas circunstâncias, áreas complicadas, e hoje eu quero concluir falando sobre a vontade de Deus e as provações. E, sobretudo, provações que devem nos levar a perceber Deus, perceber em meio a realidades tão difíceis, de dor, de carência, o cuidado de Deus para conosco. Então, percebendo este caminho que Deus nos conduz para, de fato, trabalhar em nosso coração. O profeta registra que Deus levaria o seu povo ao deserto e ali falaria ao coração. Interessante essa expressão, levar ao deserto, né? Deserto não tem nada. Deserto mostra as nossas fragilidades, as nossas deficiências, revela quem de fato nós somos, né? Não tem ninguém, não tem nenhuma sombra, sol escaldante durante o dia, à noite temperaturas muito baixas, durante o dia temperaturas altas, e Deus fala, eu vou levar para essa realidade muito difícil para que o nosso coração possa ouvir a Deus. E aqui é interessante o profeta mencionar isso. Deus levaria para que o nosso coração, não somente a nossa razão, mas a nossa vontade, o nosso desejo de fato pudesse perceber Deus. E muitas vezes Deus fala conosco, nós não ouvimos. Muitas vezes Deus fala por meio do amor, nós não ouvimos. E muitas vezes, outras vezes, Deus há de falar por meio da dor, porque é no meio da dor que a gente para e presta atenção em Deus. É no meio da dor que a gente se volta para Deus. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, né? Em Tiago, a gente vai olhar para esse primeiro capítulo e perceber algumas coisas. Eu não vou ler, mas eu vou estar, na medida que a gente vai expor, a gente vai mencionando neste primeiro capítulo alguns desses versículos. Lógico que Tiago, conhecido como irmão de Jesus, servo de Jesus, né? E ele escreve a alguns irmãos que se encontram espalhados, isso é, na dispersão, seja por uma realidade de provação, né? De dificuldade. Por que isso? Porque ele diz logo no início aqui do versículo 2 desse primeiro capítulo, né? Ele fala da realidade de passarmos por várias provações, por várias necessidades aonde não entendemos. Tiago lembra aqueles irmãos que aqui tem uma vontade de Deus, né? E ele justamente leva-nos a descansar, a confiar, a ter alegria, sabendo que quando passamos por esses momentos de provação, tem uma finalidade, não acontece por acaso. Deus tem um propósito para mim e para você. Por isso, provavelmente perguntamos, por quê? Por que isso está acontecendo? Né? Interessante que o porquê, né, não tem problema nenhum a gente expressar porquê, sem problema nenhum. Mesmo porque, quando olhamos para o livro de Salmos, nós vemos alguns salmos que falam por quê? Por que isso está acontecendo? O Salmo 13 é um deles, né? E
o salmista ali, que é Davi, diz: Senhor, por quê? E ele usa até uma expressão muito forte diante de Deus, né? Dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar vivenciando essa realidade? Então, a gente se pergunta, né, em muitos momentos, sobretudo agora também pensando nessa pandemia, no futuro incerto, nas realidades tão difíceis que estamos vivenciando, o que vai acontecer? Por que isso, Senhor? Ou diante daquilo que estamos colhendo, né, da pandemia, Senhor, por que eu estou perdendo emprego? Por que eu estou vivenciando essa realidade? Tem problema por quê? E aí Tiago vai trabalhar um pouco essas realidades das provações. E aí a realidade é: por que eu e você vamos passar por isso? Ou temos que passar por isso conforme o Senhor nos fala? Eu quero listar alguns motivos aqui que vão nos ajudar a entender. Antes, propriamente, de falar o porquê, nós temos que entender que porque às vezes as provações não produzem na vida do crente o fruto que Deus planejou. Por que muitas vezes temos que passar por isso? Passar por provações? Porque no processo natural, Deus não conseguiu o resultado e a obra que Ele queria fazer na minha vida e na sua vida. E aí então Ele vai permitir que em muitas ocasiões essas provações, essas realidades nos conduzam àquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Vamos pensar no exemplo de Jó. Mesma coisa. Deus tinha algo que somente passando por toda aquela realidade tão difícil, ele alcançaria, atingiria um nível de maturidade muito maior. Por isso, então, Deus nos permite passar por essas provações, porque muitas vezes é somente por meio delas que a vida do crente vai frutificar, vai vivenciar a realidade daquilo que Deus quis para a minha vida. Bom, vamos tentar responder do porquê conforme essa carta, né? Primeiro, por que passar por provações? Bom, primeiro porque o crente deve passar por provações para ser perseverante, perfeito e íntegro, em nada deficiente, como diz aí, versículo 2 ao versículo 4. Ele fala que a provação é provação da fé. E aqui talvez a gente tem que ter o cuidado de pensar e refletir que quando somos provados, a provação sempre vai testar e provar o nosso nível, a nossa maturidade em relação à fé. A fé. Por isso, aqueles irmãos estavam passando por uma situação onde estavam dispersos por alguma outra realidade, que tinham que estar distante de casa, estavam dispersos. Mas Tiago olha e diz: olha, isso tem um propósito, que é o propósito de fortalecer a fé dos irmãos. Olha para as coisas do dia a dia e diz: não, isso aqui tem uma realidade espiritual que Deus quer trabalhar. Não é somente pensando na nossa realidade do Covid, desse vírus, da pandemia. Não, Deus trabalha na minha vida, trabalha a sua história da redenção, ele está construindo, e aí então ele diz: olha, tudo isso é para que, passando por essas provações, a gente cresça, a gente amadureça. Isso é, continuemos a ser perseverantes. Perseverança, muito provavelmente é uma palavra que não sabemos mensurar, né? Perseverança. Perseverança é como aquela criança, né? Pelo menos antigamente era assim, ela queria algo, quer, insiste, perseverante. É um rapaz que quer namorar com a garota e persevera, liga, né? Não abre mão. E tantas outras realidades de perseverança. O que Tiago está dizendo? O meu relacionamento com Deus deve ser algo perseverante, constante. Isso acontecendo vai gerar a maturidade, a perfeição, eu ser íntegro, em nada deficiente. Agora, eu só consigo passar por esse processo na medida em que eu entendo que a aprovação tem um lugar. A aprovação vai me levar a ser uma pessoa perseverante. Ao ser perseverante,
a maturidade, o crescimento espiritual vai acontecer. E aí ele diz, eu não serei em nada deficiente, não é deficiente fisicamente, deficiente na fé, na sabedoria, em perceber que algumas coisas não é aquilo que se apresenta diante de uma palavra, de um questionamento, não é bem aquilo que a pessoa está aparentando e quer discutir, tem algo por trás daquilo. E diante disso, então, a gente deixa de ser criança espiritualmente. Quando a gente fala criança, a gente, criança, adolescente, ainda há uma deficiência, né? Lógico, fisicamente, criança, adolescente, mas quando Paulo trabalha aqui, trabalha maturidade não somente emocional, mas maturidade espiritual. Então, espiritualmente, em nada deficiente. Isso é, vivencia as coisas e caminhamos e nos reportamos nessa realidade da maturidade. Por isso, então, nós devemos passar por isso e devemos passar para que a gente possa ser perseverante e diante daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, nesses momentos, procure olhar e ver o que Deus quer trabalhar na minha vida nesses momentos. Às vezes não é só o Covid, às vezes tem pessoas que passam outras necessidades, seja enfermidade, seja alguma outra situação. Encare isso como a realidade da perseverança que devemos trabalhar. Encare isso como uma provação onde Deus, de fato, quer nos tornar pessoas maduras. Uma outra coisa é, por quê? Porque existe indisposição para uma entrega total à vontade soberana de Deus. E os versículos 5 ao versículo 8 fala dessa realidade. De gente que começa, mas depois volta atrás. Ele diz, alguém precisa de sabedoria, quer dizer, você precisa de sabedoria para entender que a provação, que esse momento Deus quer fortalecer, tornar uma pessoa perfeita, íntegra, em nada deficiente. Então, Senhor, eu não estou entendendo do porquê isso. Então, me dá discernimento, me dá sabedoria para entender. Porque Deus concede, não joga na cara. Mas Ele diz que há pessoas que pedem, mas não pedem. Por isso que Tiago aqui vai dizer, peça, porém, com fé, não duvide. Porque quem duvida é como a onda do mar. Ele observa o mar e vê que nem todas as ondas são iguais. Tem onda, pensando na linguagem de quem surfa ou pratica esporte, fica esperando o momento certo, a onda certa, o local certo. Então ele diz, a gente não pode ter essa inconstância, onda boa e onda ruim. Ele vai dizendo, olha, quem duvida quando pede, para que possa entender que Deus está trabalhando na sua vida, que quer tornar uma pessoa madura, ele então diz, olha, não é assim. E aí ele é bem claro, ele diz, olha, não suponha que eu ou você, que esse homem aqui vai alcançar alguma coisa do Senhor. Vai alcançar, não. Esse homem que tem ânimo dobro, que tem dois ânimos, dois modos de viver, inconstante em seus caminhos, não vai. Por isso, a perseverança, quando entendemos que as provações nos levam a ser perseverante, ele diz, então, tenha disposição, porque nem sempre é fácil. Em momentos assim, de fato, confiar e depender em Deus. Agora, por que passamos por isso? Para que haja disposição em entregar. Pois há muita indisposição em reconhecer a soberania de Deus. Deus agindo de uma maneira soberana e graciosa. Nesses dias somos convidados a reconhecer Deus está cuidando de cada detalhe. Nada tem acontecido fora do projeto de Deus, nem uma coisinha. Talvez na minha ótica, na sua ótica, está tudo errado. E aquele ditado não nos ajuda muito, porque não é certo, a gente dizer aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Esse não é um ditado verdadeiro. O ditado verdadeiro é, Deus escreve certo por linhas certas. Eu que não consigo enxergar e perceber essa perfeição do plano de Deus. Esse é o ditado. Essa é a grande verdade. Por isso, as provações existem para que essa indisposição se rompa
se é da minha parte, se é da sua parte. Não vai haver mais indisposição. Não vai haver mais rebeldia em relação a entender que Deus está agindo de uma maneira graciosa e soberana, certo? Vamos lá, por que mais? Porque existe uma perspectiva distorcida entre valores temporais e valores eternos. Olha, as provações vão levar a gente a perceber o que de fato é importante e o que de fato não é importante, o que de fato tem valor e o que de fato não tem valor, o que de fato vale a pena brigar, né? E o que de fato não vale. O versículo 9 ao versículo 11 diz, alguns estavam confiando pelo fato de possuir riquezas. Por isso Tiago vai dizendo, dentro da igreja havia gente humilde, gente simples, falando de recursos financeiros. E aí havia aquela situação, não, Deus me abençoou, por isso eu sou melhor prosperamente, financeiramente. E aí aquele que não tinha alcançado a prosperidade material, vamos assim dizer, ficava sem perceber nada. Mas Tiago vai trabalhar que nessa provação todos estamos vivenciando, né? E os valores daqui, pouco importa aquilo que possuímos aqui. Então ele vai dizer, irmão, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que ele quer dizer dignidade? Ele lembra quando Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Todos nós, tendo recursos, não recursos, tendo sabedoria ou não sabedoria, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, temos dignidade. Somos pessoas dignas porque refletimos a imagem de Deus. Lógico que aqui tem alguma questão onde alguns não refletem como deveriam refletir a imagem de Deus, refletem de maneira distorcida, mas ele diz, olha, quem não tem recurso financeiro, saiba, você foi criado à imagem de Deus, então você deve se gloriar nessa sua dignidade. E ele fala do rico. O rico, na sua insignificância, ele eleva e diminui, quer entender que todos em questão de provação, todos são atingidos. Todos passamos, e não é isso que está acontecendo. Quem, nesse Covid aqui, não adianta muito a pessoa ter recurso, não. Tem recurso, mas às vezes vai pegar. Lógico que o mais pobre passa por depender de algumas realidades, vai sofrer mais. Mas Tiago vai dizendo, o rico, entenda, na sua insignificância, isso é, diante de Deus não somos nada. Diante de Deus, como diz Eclesiastes, um dia voltaremos ao pó, porque Deus nos criou do pó da terra. E ele diz, olha, tudo isso passa como a flor da erva. Está dizendo aquela florzinha que num dia nasce, no outro dia você vai lá, se você não tiver como tirar a foto, você não pegou a beleza, né? No outro dia já está murcha. É rápido, dura pouco. Assim é o ser humano. O que adianta ter muitos recursos, mas se a vida é tão breve, diz o salmista, a nossa vida chega a 70 anos em havendo vigor, né? 80, chega a 100, mas tem um limite. Então ele vai dizendo, a nossa perspectiva dos valores pouco importa diante das provações. Se eu tenho, se eu não tenho, o que importa é o que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Nesses dias, o que precisamos? Entender isso. Mesmo porque ele diz no versículo 11, porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, Tiago diz, olha, quais são os seus valores? Daqui, Deus está querendo trabalhar outros valores. E diante de muita asneira que se agita aí, né? Vem aqui que você vai prosperar financeiramente. Bom, a Bíblia e Deus não tem esse interesse de fazer com que eu e você sejamos prósperos financeiramente. Se vier, bom, Deus quer que sejamos prósperos e perseverantes diante das provações, diante daquilo que de fato tem valor. E o que tem valor para mim e para você? Esses momentos vão nos levar a avaliar. E aí vamos começar a perceber, nesses momentos o que importa é ter uma vida saudável, o que importa é eu cultivar um relacionamento saudável no meu lar,
e vamos vendo valores além da realidade espiritual. Né? Poxa, a minha vida de oração, a minha vida para com a palavra, né, diante das provações, me levam a pensar nessa realidade. Por isso, então, eu e você somos chamados a ver, diante das provações, quando passamos, o que de fato tem valor, o que rege a nossa vida. Mais um porquê. Por que então passamos por provações? Porque existe uma confusão entre o significado de provação e tentação. E aí o versículo 13 ao versículo 15 diz isso. O Tiago nos diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por que é uma confusão? Aqui Tiago está dizendo, olha, Deus não tenta ninguém. Qual que é o propósito de uma e de outra? Qual que é o propósito da tentação? Quem tenta é o diabo. E ao tentar, ele quer fazer com que, você não considere Deus na história, que você caia da fé, que você não continue. A tentação tem esse propósito, de nos botar para baixo, de acabar com a obra de Deus, de não dar crédito a Deus. Esse é o propósito da tentação, com Jesus e tantos outros. Então Deus não tenta, Deus prova, Deus dá uma realidade que eu e você, depois de passar por isso, crescemos na fé. Fomos não somente provados, mas fomos aprovados. Que beleza! Por isso é diferente. Por isso é diferente. Nem toda provação é tentação para o crente. Mas, para nós crentes, toda tentação pode ser sim uma provação que nos leva mais perto de Deus, que nos faz rever. Então, Tiago está dizendo assim, deixa-me deixar claro uma coisa, Deus não tenta. O que ele faz não é para nos derrubar e para dizer, e ficar rindo como uma pessoa sádica, né? Não, o que o diabo faz é de fato isso. Mas Deus, quando nos coloca nessa situação, é para que a gente cresça na fé. Lembrando mais uma vez de Jó. Mesma coisa, foi provação. O diabo queria tentar, porque ele disse, vamos ver se Jó teme de fato a Deus, se o relacionamento com Deus é por interesse ou não. Então, nesse sentido, entenda, meu irmão, toda tentação pode ser e é uma provação para nós crescermos, tá? Mas nem toda provação é tentação, ok? Bom, mais um porquê que devemos passar por provações. Porque existe dúvida sobre a pessoa e a obra de Deus para com os seus escolhidos. Que dúvida é essa? E ele diz aqui, versículo 16 ao 18, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos feitos como primícias das suas criaturas. Dúvidas sobre a obra de Deus. Há uma boa obra que Deus está fazendo, então não devemos nos enganar. Somos escolhidos, sim, e Deus está fazendo a sua obra, por isso não se deixe enganar. Não se deixe enganar, Tiago está dizendo. Deus, está realizando a sua boa obra, toda boa dádiva, todo o bom presente e o presente perfeito vem de Deus, que é o Pai das luzes. Ele deixa muito claro. E na verdade, quando diz Pai das luzes, ele está dizendo, olha, eu nunca enganei você. Eu nunca disse que quando você viesse, entregasse a sua vida para mim, Jesus dizendo, e me reconhecesse como Salvador e Senhor, eu não prometi mar de rosa. Aonde que está escrito isso? Eu prometi que estaria com você sim, em toda e qualquer circunstância. Isso é verdade. Então, essa realidade é presente de Deus. Esse Pai das luzes que deixa claro e vai nos conduzindo.
Até o próprio Jesus, né, disse, olha, se vocês querem me deixar, pode deixar. Palavras duras para uns, né? Mas ele diz, esse Deus é Pai das luzes, ele deixa muito claro. E diz ainda, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui tem um atributo de Deus. Deus não muda. Deus não muda, ele continua o mesmo. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele prometeu, é certo que o fará. Deus não é um homem para que minta, assim diz a palavra. Então, ele não muda. As promessas dele para comigo e para com você continuam sim as mesmas. E é importante estarmos atentos a essa realidade. Pois ele diz, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Isso é o que fez com que tivéssemos relacionamento, é esse conhecimento da verdade. Não somente da palavra, mas da palavra que é Jesus, como diz João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. Então, por Jesus, vivenciamos essa realidade e nos tornamos, então, pessoas amadas e cuidadas de Deus. Então, Deus está fazendo a sua obra na vida dos seus escolhidos e não devemos ter dúvida disso. Por isso, a aprovação é importante para entender. Deus está fazendo na minha vida o que Ele quer. Né? Muitas vezes eu não concordo, muitas vezes dói, muitas vezes me leva a uma realidade não compreensível, até de chorar e de questionar a Deus, mas Ele está fazendo a obra dele na minha vida e também na história da redenção. O último porquê é que vamos passar por provações, é porque existe resistência à palavra de Deus em tempos difíceis. Em tempos difíceis é uma resistência. Olha, do versículo 19 até o versículo 25 ele fala dessa realidade. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Aí Tiago então vai dizendo, amados, vamos parar com esse negócio de dizer que a gente ama a Deus e de fato não ama. Vamos parar com esse negócio de dizer que Deus é o meu prazer maior, quando na verdade não é. Ele está mostrando que devemos parar de ser resistentes e a aprovação nos leva a refletir. Peraí, de fato eu tenho amado a Deus? De fato Deus é a razão da minha vida? Então, as provações mostram para que eu deixe ser mero papagaio que reproduz algumas coisas e passe na prática a vivenciar as promessas e a palavra de Deus. Ser um praticante da palavra. Interessante que ele diz no versículo 25, operoso praticante. Alguém que pratica com poder. E esse poder é aquilo que nos foi dado conforme a promessa que é o Espírito Santo. A vida que devemos demonstrar, a vida do reino de Deus, é uma vida plena, poderosa, onde conseguimos ter vitória, onde de fato não somente falamos dos outros e partilhamos alguma coisa, mas essa palavra encarna na nossa vida e vivenciamos isso. Então as provações existem para isso. Então tenha uma alegria, entendo que elas existem para que de fato a palavra de Deus seja consolidada e sejamos agora operosos praticantes. A gente fala para as pessoas que estavam sem esperança, não, fica tranquilo, Deus continua no controle, mas quando bate a porta, quando bate a porta a Covid, começa a rondar do lado, a gente continua a expressar da mesma maneira? E é nesse sentido
que a provação vai alcançar um resultado para mim e para você. Vai fazer com que eu tenha ou não tenha a fé necessária. Aí ele dá a dica. Isso se dá, conforme o versículo 19, a gente tem que estar mais pronto para ouvir. Vamos ouvir o que Deus quer me ensinar. Devo ser tardio para falar, tardio para mostrar que estou irado com o governo, com alguém que deixou isso, aquilo, outro. Não. Nossa disposição, ao invés de julgar, ao invés de falar, ao invés de ficar indignado, é ouvir. O que Deus tem diante dessa situação? Porque ele diz que quando a gente fala demais, quando a gente quer demonstrar justiça, se irando, indignado, ele fala que isso não produz a justiça de Deus. A gente não quer a justiça de Deus? Então, irmãos, vamos aprender a ouvir. Vamos aprender a ficar em silêncio. Esse é o desafio. Então, esses são os porquês passamos pelas provações. Agora, vamos refletir um pouquinho. Eu tenho aqui algumas perguntas, e aí, lógico, é você que vai responder e refletir. Será que todos os seus problemas desaparecem quando você entregou a sua vida a Cristo? Entreguei minha vida a Cristo quando tinha 15 anos. Já passei dos 50. Passei muitas coisas. Quando você entregou a vida, será que tudo foi bonança, mar de rosa, temperatura agradável? Não. Todos os nossos problemas desaparecem? Todos não. Alguns às vezes continuam. Então encarem alguns desses problemas que perseveram como oportunidade que Deus nos dá para sermos pessoas perseverantes, para sermos pessoas perfeitas e íntegras, que alcancem a maturidade em Cristo. É como o apóstolo Paulo pediu: Senhor, tira-me o espinho. E o Senhor respondeu: olha, a minha graça, vamos depender da minha graça. A minha graça te basta. Então, pense. Segunda pergunta para a gente refletir. Você acha que Deus se preocupa com suas provações? Da minha realidade difícil? Você crê que Ele se importa? E mesmo permitindo você passar pelo que você está passando, de saúde, de enfermidade, da insegurança, em situações, você crê que Deus permite e Ele se preocupa com que esse momento possa produzir em você um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Essa é a realidade do reino de Deus. É isso que devemos buscar. Deus continua, sim, a cuidar. E há vários versículos que diz: não cai um fio de cabelo sem que ele saiba, sem que ele tenha conhecimento. Cada lágrima nossa ele põe num cadinho, num potezinho que é muito precioso. Mostra como somos amados e queridos por Deus. Amados e queridos. Então Deus se preocupa sim e quer que a gente cresça e amadureça. A última consideração. Quais problemas, isto é, provações, você está enfrentando agora, no momento? Cada um de nós vivencia uma realidade. E eu que falo com você, tem algumas situações em que estou em oração, buscando discernimento e vontade de Deus. O que fazer? Como enfrentar esse problema, essa situação, essa provação? Porque se eu olho não somente como tentação, tentação vai me fazer levar para longe de Deus. A provação me leva a aproximar de Deus. Então, como esse momento que eu estou vivenciando pode me levar à intimidade com o Pai Celestial? Isso é importante a gente nutrir em nosso coração. Quais são esses problemas? Saiba que Deus vai continuar a cuidar e a zelar. Eu, com certeza, não tenho resposta para todas as minhas questões, nem para as suas, mas eu sei que Deus tem. Deus tem.
E ele pode ou não falar, ou quer que você passe por um período maior. Não sei como Deus está trabalhando na sua vida, mas eu sei que Deus está trabalhando. E o desafio é: considere, para você descobrir a vontade de Deus, que no meio dessas provações há algo muito maior. Nessas provações, Deus quer que sejamos homens e mulheres segundo o seu coração, homens e mulheres maduros na fé. Isso é, então, importante. Quero trazer 2 versículos. Esse lá de 1 Pedro 4,12, que diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro diz: irmãos, por que vocês estão achando essa realidade do fogo ardente, dessa coisa, né? Vocês estão assim, estranhando. Não é para estranhar. Como eu disse, Jesus nunca mascarou. Ele disse que a nossa vida muitas vezes seria de dificuldade, difícil. Mas em meio a essa dificuldade, essas provações, Ele continuaria e continuará a nos sustentar. Por isso Pedro adverte: amados, pare de achar estranho. Poxa, crente passando por isso, crente tendo essa necessidade. Pedro diz: para com isso. Surge uma realidade difícil no meio de nós, destinados a provar-nos. Tá? O objetivo é fazer prova da nossa fé. Oh, Deus está fazendo algo, está usando de algo que Ele nunca fez na minha vida. Não, Ele faz, é algo extraordinário. Sim, é extraordinário, mas Ele faz isso na vida de todo mundo. Fique tranquilo, meu irmão. Muitas coisas vamos passar por isso. Por isso que quando olhamos para tantos personagens e pessoas na Bíblia, Daniel, Cova dos Leões, os seus amigos na fornalha, José no Egito indo para a prisão e tantos outros, mostram que não devemos achar estranho. Cada discípulo morreu de uma maneira muito cruel. Cada um vivenciou as suas lutas. Então não estranhe. Como é que pode estar acontecendo? Não, acontece. E Pedro diz: pare de achar estranho. Confie em Deus. O último versículo está em Tiago, versículo 12, que diz: bem-aventurado, feliz, muitíssimo feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é uma promessa graciosa e maravilhosa. Feliz é o homem que passa, que persevera. Eu e você seremos felizes se continuarmos a olhar e perceber que é a vontade de Deus que passemos por esses dias. E depois de perseverar, saber, tem a coroa da vida. Apocalipse diz isso, capítulo 2, versículo 10. Você sabe, a parte final diz: ser fiel até a morte, se preciso for, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é, persevere, firme no Senhor. Que Deus possa te abençoar, que diante desses dias ou de qualquer outra realidade que você esteja vivenciando, encare como uma provação que o levará à intimidade, à comunhão, ao crescimento e à maturidade da sua fé, à intimidade com esse Pai Celestial. Assim encerramos essa nossa série de estudo da vontade de Deus. E oro e clamo para que Deus assim continue a trabalhar e agir com graça e favor na sua vida. Amém, né? Vamos cantar? Quero cantar 2 cânticos antes de fazer os agradecimentos finais, reconhecendo que o favor de Deus é sobre a nossa vida em cada detalhe. Há um cântico que fala sobre o Senhor resplandecer em nosso coração para que a gente possa testemunhar isso. E somos chamados então, nesses dias, a sermos testemunhas que continuem a confiar no nosso Deus.
livres da escuridão. Hoje temos a missão de sermos também luz diante dos homens, para que através do nosso viver todos possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. Aleluia, 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 aleluia. Resplandecer, resplandecer. Nosso Deus resplandeceu em nosso coração, para que a gente possa testemunhar em tempos assim difíceis o seu favor e a sua graça. Quero então fazer aqui os agradecimentos, aos irmãos da nossa Igreja Central, a família Central. Deus continue a nos abençoar, mesmo distante virtualmente em muitos momentos, não em todos, nos fortalecer em nossa comunhão, em nossa fé em Cristo Jesus. Deus abençoe as minhas ovelhinhas, que Deus possa estar guardando e amparando a vocês. Alguns colegas pastores também nos assistindo, forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês, o ministério. Deus continue a dar graça e favor para que possamos, no temor de Deus, conduzir o seu rebanho e fortalecê-los na fé. Então, Deus abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Irmãos de outras cidades, outras igrejas presbiterianas, aquele abraço muito grande. Aqui da nossa região também tem alguns irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Também tem missionários, Nossa junta de missões aqui estão ligados aqui. Deus abençoe e fortaleça, a mão de vocês, nessa obra, tá bom? Bom, esse é o agradecimento. Eu quero terminar cantando a realidade de não termos que ficar preocupados, mas descansar. Cantar o cântico Mente e Coração. Guilherme Kerr escreveu essa canção e eu quero terminar esse nosso momento cantando esse cântico. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus
nele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber que o seu coração e a sua mente possam estar guardados no Senhor. Fique na paz, na graça do nosso Senhor Jesus.